Sabe essas mulheres que têm uma postura extremamente altiva e quando elas entram num ambiente, elas simplesmente iluminam ele? Sabe essas mulheres que despertam uma atração nos homens que eles não conseguem explicar o que é, só sentir? Sabe essas mulheres que parecem andar pela vida sem precisar de validação porque elas se sentem muito bem obrigado dentro da própria pele? Essas mulheres são as mulheres que possuem postura de deusa. Uma postura que inspira outras mulheres e atrai homens como imãs. Porque afinal, elas sugerem que não precisam deles para se movimentarem. E isso os deixa loucos, porque os homens, claro, adoram desafios. Essas mulheres possuem uma autoconfiança profunda, algo que beira até o espiritual. E elas se destacam em todas as áreas da vida. Vocês querem saber como elas fazem, como elas se comportam e principalmente como se tornar esse tipo de mulher? Então fica comigo, tira os sapatos e pega um café. Oi deuses, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Ananda Robles, ou Lady Robles. Eu sou escritora e comunicadora e hoje eu tô aqui para falar sobre esse tipo de mulher, a mulher que tem postura de deusa. Como esse é um assunto muito denso, eu vou tentar condensar as coisas, tá? Para que a gente possa entender, mas caso vocês gostem muito, eu posso fazer um segundo vídeo. Sem mais delongas, vamos começar falando sobre a coisa mais importante, que é sentir-se como uma deusa e ter a postura de deusa. Essa mulher sabe que ela é uma mulher cara. E aqui cara é o acrônimo de criatura altamente rara e atraente. Vamos destrinchar isso e saber que a palavra rara aqui fala de uma mulher que anda pela vida sabendo que ela é única. Isso é a base, e eu preciso que vocês lembrem disso. Essas mulheres, elas não se comparam com ninguém, e sim, elas tentam descobrir quais são os pontos fortes delas, seja na aparência, seja na personalidade. A mulher com postura de deusa tem olhos lindos castanhos, então ela não se compara com a outra que tem olhos azuis. E sim, ela descobre, por exemplo, uma maquiagem para realçar ainda mais a beleza dos olhos castanhos dela, ao invés de se comparar com a outra que tem olhos belíssimos azuis. Sabe por quê? Porque ela sabe que vai ter gente que vai preferir olhos castanhos. Vai ter gente que vai amar os olhos dela do jeito que são. Então ela não precisa se comparar. Ela tem isso em mente. E uma coisa importante aqui, ela sabe que não será unanimidade. E ela tá bem com isso. Ela não vai querer fazer, por exemplo, o homem que gosta de louras gostar dela, que é morena. Ela tá bem exatamente com o que ela é. E ela sabe que quem tiver que gostar dela, vai gostar. Ela vive em paz com isso. Porque ela sabe que ela também tem as preferências dela, entendem? É uma questão de entender que algumas pessoas vão gostar dela ou não. E isso é natural. Isso é a vida. Ela tem paz quando pensa nisso. Ela não tenta agradar a todos, porque isso não existe. Bom, antes de continuar falando como é a mulher com postura de deusa, eu vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e fazer um comentário aqui embaixo para mim também quando você terminar, ok? Se inscreveu? Seguimos. Uma mulher rara com postura de deusa sabe que o valor dela não está só na aparência, no peito duro ou na pele perfeita. O valor dela está em todo o conjunto, que é a aparência dela, a personalidade dela, o intelecto dela e o espírito dela. E isso tudo torna ela bela e única. E digamos que ela tem uma personalidade forte, com opiniões fortes. Então ela vai desenvolver isso. Ela vai desenvolver a eloquência, a capacidade de se comunicar, a capacidade de se expressar, de escrever e falar melhor. E não vai ter vergonha disso, independente do quanto critiquem ela. Vocês lembram que a mulher com postura de deusa não desenvolve a vida dela pela validação dos outros, e sim pelo que ela acha que é o mais importante? Pois é. Ou digamos que ela seja muito engraçada, que ela tenha um senso de humor incrível. Ela não vai esconder isso, ao contrário, ela vai mostrar, porque isso, mais uma vez, torna ela única. E ela tem orgulho disso. E por que eu uso tanto a palavra rara nesse discurso, deuses? Porque a mulher
nos dias de hoje, no nosso mundo, que tem só um pouquinho de autoconfiança, já se destaca. Porque fomos treinadas para não termos autoconfiança, para que a gente seja dócil e o mais manipulável possível. Por isso que a mulher rara chama atenção e tem postura de deusa, porque ela não se importa tanto em se encaixar em muitos momentos. Isso deixa ela muito atraente. Ter energia de Deus e postura de deusa vem de um estado de espírito. Você não precisa ser a mais linda, a mais magra, a mais bem vestida, a com os melhores pais, a que frequentou as melhores universidades. Você não precisa disso para ter essa postura. E mais importante que tudo isso, você não precisa ter nascido com essa sensação. Ela pode ser aprendida. Ter postura de deusa é uma atitude, assim como qualquer outra. Assim como a atitude de beber mais água, de fazer mais exercícios ou de tentar falar mais baixo, por exemplo. Mais uma vez, eu enfatizo, você não tem que ter nascido a rainha da beleza para ter postura de deusa, meu amor. As mulheres, infelizmente, se iludem muito com isso. Se fosse assim, as mulheres lindíssimas não teriam problemas nenhum. Não teriam problemas amorosos, não teriam problemas com autoconfiança, e não é isso que acontece. Às vezes, você vê mulheres lindíssimas com uma autoestima super baixa e com uma autoconfiança quase inexistente. Ter postura de deusa é simplesmente se achar o máximo. Você é autoconfiante e você não rasteja. Você não pede para as pessoas ou para os homens chamarem. Você não sai com homens que não estão afim de você. Você confia na abundância do universo e diz para você mesma: se esse homem não me amar, vai ser outro. Daí você segue sem nenhum pingo de desespero no seu ser. Não parece maravilhoso? E é. Mas Ananda, ninguém se sente assim o tempo inteiro. Não, isso é uma ilusão. Claro que ninguém se sente assim o tempo inteiro, meu amor. É óbvio que não. E é exatamente o ponto que eu queria que você chegasse. É claro que você não se sente assim todos os dias, porque você é humana. Mas você age como se sentisse. Você finge, até que seja real. E tem um segredo que eu vou te contar. Quando você finge, as pessoas compram. Elas acreditam. Elas acreditam que você é autoconfiante, se você se comporta como tal. E sobre fingir ter autoconfiança, eu quero dar uma palavra sobre isso. Sabe quando você tá andando na rua, aí você vê o seu reflexo numa vitrine e você vê que a sua postura tá muito ruim? Aí você arruma a sua postura e automaticamente você começa a se sentir mais confiante. Aí você se pergunta: meu Deus, o que está acontecendo? É porque a sua fisiologia manda mensagens para o seu cérebro. A forma como o seu corpo está manda mensagens para o seu cérebro e ele começa a acreditar que você se sente dessa forma e você começa a se sentir. Isso é fantástico e isso é científico. Faz um teste, deusa. Quando você estiver se sentindo meio borocochoa, levanta e fica na postura da Mulher Maravilha. Sabe aquela postura assim? Que ela coloca as mãos na cintura? Fica assim por alguns minutos e você vai ver que a sua mente, o seu estado de humor vai melhorar. Eu faço isso e os resultados são incríveis, porque quando você muda a sua postura corporal, você muda o seu cérebro e a forma como você se sente. Nisso, a tua sensação impregna o teu ser e isso chega nos outros, que compram essa ideia e te olham com admiração. E aí você olha a reação dos outros e se sente mais confiante ainda, criando um círculo virtuoso maravilhoso. Para terminar, deusas, eu vou citar uma frase do filósofo Aristóteles, que diz que a coragem é a primeira das qualidades humanas. E eu sempre amei demais essa frase. E por quê? Porque ela é que garante as outras. Não é fantástico isso? E eu acho essa frase fabulosa nesse contexto, porque você precisa ter coragem para se colocar no mundo como uma pessoa autoconfiante. E tendo essa postura, você se sente bem e de fato se torna autoconfiante. E aí, meu bem, você faz o que tem que ser feito para sua evolução. E aí a postura de deusa natural virá. É muito incrível o processo. E aí, você vai se transformar nessas mulheres que andam pela vida desfilando com muita dignidade, não importando o que aconteceu na vida delas. Se elas foram demitidas do emprego, se elas não passaram na prova, ou se o namorado ousou deixá-la. E nisso, você vai exalar autoconfiança porque você tem dignidade. E dignidade, meu amor, é a coisa mais atraente do mundo.
Nisso, você vai ter certeza que se transformou numa deusa e os outros vão responder a isso. Gostaram do vídeo? Então comentem aqui embaixo e compartilhem. E até a próxima!